Eu peguei um cliente recentemente, que olha a história dele. E aí eu acho que é um pouco daquilo que a gente conversou de entender como é que funciona a cultura legal americana, entender como é que funciona a cultura jurídica americana também. Ele entrou aqui com o L nessa época de 2010, 2011, um cliente meu. Ah, tá. Ele entrou com o L na época de 2010, 2011. E tudo certo. O L dele, tudo ok, tudo bacana, tudo bonitinho. Depois ele renovou o L dele. E aí depois ele foi pedir cidadania. Quando foi pedir a cidadania, apontaram que um documento do L dele lá tinha sido fraudado. É mesmo? É mesmo? Um documento do estado da Flórida, inclusive. Era um documento relativo ao imposto de folha de pagamento do estado da Flórida. Não, cara, ele pediu o L, deu problema quando foi pedir a Não, cidadania? ele pediu o L, deu tudo certo, conseguiu o L, renovou o L, pediu o green card, conseguiu o green card. 5 anos depois de ter green card, ele foi pedir cidadania. E aí falaram que um documento que ele apresentou lá na renovação de L dele. E não deram cidadania pra ele por causa disso? Não deram cidadania pra ele por causa disso, porque não tinha direito, você não tinha direito a conseguir sequer o visto L. Mas ele conseguiu ficar pelo menos com a residência? Como ele já tinha mais de 5 anos de residente permanente, né, o green card dele ganha estabilidade. Então ele não pode perder o green card facilmente, né? Mas ele tá num processo hoje de juntar a corte de imigração para poder removê-lo do país por conta justamente dessa fraude, de verdade. Eu conheço um cara, pergunta, que ele pediu visto L, deu um crepe, acho que foi 2012, 2013 também, deu um crepe e negaram. Né, negaram esse visto L. Em seguida, ele achou a moça americana, conseguiu o visto por casamento. Essa pessoa que eu conheço já fazem muitos anos, ele não, até hoje, parece que está em investigação, não conseguiu. Você acha que alguma coisa acontecendo do L pode estar impedindo? Qualquer coisa, isso é o que eu posso dizer. Qualquer aplicação que você faz à imigração, independentemente, você está dando permissão para a imigração pegar todas as aplicações anteriores que você já fez a ela. É mesmo? E revisar todas as aplicações anteriores que você já fez a ela. E, inclusive... Casamento também? Casamento também. Todas. Não sabia. Se você tá numa sede de cidadania, mas o seu, como aconteceu com essa pessoa que eu falei, hoje ele tá em processo na corte de imigração, eu estou representando ele, justamente porque lá atrás, o advogado dele, ele fala abertamente, fala, olha, você não pode mentir para mim, fulano. Ele falou, Guilherme, eu não sabia que esse documento tinha sido emitido. O documento que eu enviei pro escritório do cara. O documento que eu enviei foi o documento certinho. Não existe mais. É o mesmo que ele estava pensando naquela época ou não? É o mesmo desse cara do L dessa época. O problema dessa pessoa, vamos chamar essa pessoa de Bacon. O problema dessa pessoa Bacon que tinha o escritório naquela época, hoje, eu conheci outra pessoa que fez L1, onde esse escritório Bacon fez tinha um business plan, uma coisa pequena, não era uma coisa grande do isso L1. Mas qual que a imigração parece que pegou na veia desse cara, desse escritório, se passou algum documento por ali, eles puxam para... Eles puxam, eles vão atrás. E é exatamente por isso que eu falo, gente, que existe um risco muito grande em você contratar profissionais que não são profissionais honestos. Sim, mesmo se o teu caso foi redondinho, entre aspas. Sim, você vê... Ele não sabia que foi fraudado. Esse cliente, você acha mesmo que a imigração ia do nada, no momento da cidadania do cliente, 10 anos depois, virar e falar, vou voltar lá atrás no documento que você submeteu em 2011 para eu ver se esse documento confere com o departamento do taxation da Flórida? Eles tiraram Bacon. Eles foram atrás. E falaram, opa, esse escritório X, que já teve tantos problemas, deu um problema aqui, vamos agora gastar... Como que é? Vamos mandar para fraud, né? Vamos mandar para o fraud department para investigar se em algum momento houve alguma fraude dentro desse processo. E o meu cliente fala, agora eu preciso de ajuda. E existem remédios? Existem. E nós vamos explorar com ele, com certeza. Mas você vê o que pode impactar o fato de você ter contratado, ainda que há 10, 12 anos atrás, um profissional que não tinha o devido cuidado ético na apresentação e representação do seu processo. E aí, recentemente, eu recebi até alguns questionamentos sobre uma assessoria migratória que está representando agora as pessoas, e aí, basicamente, essa assessoria possivelmente está sendo investigada, não sei, eu não tenho nenhum reporte... eu não tenho nenhum reporte oficial para dizer. Não, tá sim, sabe? Mas essa assessoria está sendo investigada por submeter documentos fraudulentos para imigração dos seus próprios clientes. Se anda que nem pato, parece pato, fala que nem pato, é pato.
Tá sim sendo investigado, com certeza. E aí, o que acontece? Eu já ouvi alguns reportes de pessoas que conseguiram green card e depois foram revogados do green card porque eles fizeram investigação. Não, é que nem o exemplo que você estava usando do L1. Se amanhã, se hoje você fez o caso, pegou um escritório semiético e amanhã dá um grande problema que você não tem nada a ver, não participou, não autorizou, não quis estar no meio e acabou ficando no meio, se amanhã explodir uma bomba lá, eles vão voltar a olhar para tudo. O que é importante é entender que a representação, ela conta muito, gente. Porque depois, isso mancha. Isso cria uma mancha que vai ficar para todos os seus outros processos. Todos os seus outros processos. Sim. Entendeu? E é uma vida. Tipo, você pode comprar uma casa e vender uma casa. Bacana. É total válido, é muito importante ter um profissional bacana para você não fazer besteira, não perder a economia da tua vida. É muito importante, mas o visto é a tua vida. Exatamente. É o teu... E o Gui, eu já vi isso, a gente conversa bastante sobre isso, já vi ele fala com os clientes, assim, ele entende. Ele fala, tipo, ele entende. Esse peso de eu não tô lidando com um cliente X. Não é o João, não é, tipo, é a vida do João, é a família do João. É os filhos do João, tipo, e é um peso muito grande para carregar. Então, alguém colocou aqui, às vezes demorar significa que tá fazendo o certo, tá garantido, não tem um ponto errado, não tem uma vírgula errada, não tem uma coisa errada, e é por isso que você contrata um profissional. Sim. Quando você contrata um bom médico, o melhor médico de câncer, o que você quer? Você quer que o cara dê a atenção necessária para aquele caso, para que não dê errado. É claro que você quer a garantia que vai dar certo. Não Infelizmente, isso não existe. Ainda mais no mundo da USCIS, né? Burocracia americana não tem como. Mas você precisa ter certeza de que você tá nas mãos do melhor profissional que você possa confiar. A melhor garantia que você pode ter é usar os melhores recursos. Então, tipo, a melhor garantia que você não vai engordar é comer a comida que não engorda. Mas vai garantir que você não vai morrer de ataque cardíaco? Não. Mas é muito menos chance. É o que eu penso. Hoje eu tava em reunião com a minha equipe, né, a minha staff, e eu falei para eles justamente o que você tá falando. O senso de responsabilidade de entender que você tá lidando com uma vida é absurdo. Não é um cliente, não é alguém me enchendo o saco, não é um e-mail. Tipo, é absurdo. Para e lê o e-mail. Para e responde a mensagem. Para e vê. Às vezes é um cara chato, mas ele tá sendo chato por um motivo. Ele tá sendo chato porque ele também entende que é a vida dele. Sim. Então a gente tem que dar esse valor. Que eu falei, em um nível extremamente inferior, porque não é uma vida de alguém, eu levo isso em consideração porque o dinheiro da vida de alguém também é importante. Então eu tenho que vender para ele a melhor casa e não a casa que paga mais comissão. A casa que mais vai caber na pessoa e não a casa mais fácil para eu vender. Às vezes eu tenho que... não é discutir, não é brigar, é contrariar um cliente para falar para ele, para tentar convencê-lo do que eu sei no meu coração que é verdade, que a melhor casa para ele não é talvez a que ele achou mais bonitinha. Sim. Não é com a cozinha mais branquinha. É a mais luxuosinha. Não é mais luxuosa. Não é no meio de Poinciana um pouquinho mais barata. Fala, putz, gasta. Pega uma casa... não sacrifique localização para o produto. Sabe? Pega no lugar certo, vai valorizar mais, é o melhor investimento, você vai ficar mais feliz, não vai se isolar, não vai se frustrar. A casa errada pode causar. Eu já vi clientes compraram a casa errada, no lugar errado, se frustraram, 2 anos depois estão indo de volta para o Brasil. Com green card, abre mão. Porque se frustrou. E é exatamente. A pessoa tá falando até, o nome disso é ética. Eu tava conversando e o senso de responsabilidade é absurdo, Gui. É absurdo. Você ter noção de que hoje você tá lidando com a vida das pessoas e escutar isso e ver as pessoas dando, né, sacrificando a própria vida, né, financeira, toda a economia, tudo aquilo que eles têm para uma mudança. Chega um cara que nem você, um profissional do Brasil que tá lá atuando como advogado, chega aqui, ele não é um profissional atuando como advogado, ele é outra pessoa. E aí eu vou te dizer, qual o meu grande problema? Quando o cara... Quando o cara não é um profissional. Sim. E ele tá vendo aqui, ó, só... Não, um cara que quer capitalizar em tudo. Que, palavras de uma pessoa que eu conheci numa vida passada, quer depenar pato. Quer ver o cara chegando aqui, quer falar, putz, eu vou tentar enrolar em imigração, vou tentar enrolar em, não sei, contabilidade, vou tentar enrolar em outras coisas. Tá vendo um cifrão nos olhos do tio Patinhas. E não tá vendo uma vida que é o mais responsável que a gente tem que fazer. A gente tem que ajudar a pessoa, de fato, com o nosso... Como eu falei, você vai no médico para ter o melhor profissional, você vai no advogado para ter o melhor profissional, você vai no corretor para ter o melhor profissional. E escutando a experiência de vida desses profissionais, você vai ter a melhor chance, a melhor garantia, que não é nada garantido nessa vida, a melhor garantia de ter uma vida boa aqui. Eu escutei esses dias alguém falando assim,
tá tendo uma dessas empresas, assessorias aí, e aí virou e falou assim, não, aí eu vou ver com o jurídico. Cara, deixa eu te falar, você é uma assessoria migratória e você vai ver com o jurídico, é o jurídico que tem que estar falando com a pessoa. Quem fala com os meus clientes é o jurídico. Não existe eles vão ver com o jurídico do escritório. Eles são o jurídico do escritório. São assistentes do advogado ou o próprio advogado falando, ou então eles são justamente coordenadores que também são advogados. Então, é o jurídico que tem que tratar o momento inteiro, porque é o processo da pessoa, o tempo inteiro, que está sendo tratado ali. Exatamente. Então, assim, não existe essa de colocar uma pessoa que não é um profissional, que não é alguém qualificado, para atuar nessa área, cada um dentro daquilo. O Gui tá aqui comigo agora, mas o Gui não tá dentro do escritório falando assim, não, o processo de fulano de tal, vamos fazer assim, assim, assim. Não é a área dele. Não, nem um pouco. Não é a área dele. Quando eu falo com alguém sobre visto, eu dou exemplos de pessoas que eu conheci que fizeram alguma coisa num dia. Óbvio, não sei a lei, mas eu falo, não, tive um cliente que fez isso e deu certo. Tive um cliente que foi lá, e eu acho que isso é a melhor prova. O tempo prova tudo. Então, com o tempo, você fala, não, um fez isso, o outro fez isso. A quinta pessoa que faz igual, fala, vai lá que tá certo, tá indo bem, a pessoa tá gostando. É isso aí. E assim, eu vi recentemente uma pessoa chegou pra mim e falou, porque essa assessoria lá virou pra ele e falou, não, sabe o que você faz? Você mente no seu formulário de visto de turista, você pega o seu visto de turista, você vai para os Estados Unidos, lá você aplica o ajuste de status, mente no formulário de ajuste de status e mente se tiver uma entrevista também, mas é mais fácil você conseguir a aprovação do seu green card fazendo isso do que tentando só o processo consular. Aí ele virou e me contou isso, eu falei, cara, como assim? Né? Não existe vida, não existe oportunidade em que você vai virar para o seu cliente e falar, não, mente no formulário aí, faz isso aí e vai dar tudo certo. Não, isso é absurdo. Não, o dia que um advogado, um profissional na lei, fala para você mentir, corre para outro escritório. Uhum. Corre para outro escritório. Tipo, o teu amigo fala para dar jeitinho, beleza, quem que é teu amigo? É que nem um policial falar pra você quebrar a lei, sabe? Uhum. Se o policial chegar pra você, não, vai lá, pode dirigir no lado contrário da pista, esse profissional tem um grande problema. O dia que tem o advogado, que é o cara que é pra ser o cara mais quadrado, o cara mais, chato, o cara que tem 20 livros que ele leu, não é só pra ser bonito. Atrás dele, fala o seguinte, corre pra outro que esse advogado não é bom. Tem que ser o cara certo. Sim. Eu acho que a ética é uma coisa que é um valor que a gente nunca pode abrir mão, né? E aí eu já escutei dentro dessa minha experiência pequena, né? Porque eu já escutei uma pessoa falar assim, fala pra ela mentir no asilo, fala pra ela falar que ela foi estuprada pelo chefe do tráfico no Brasil. Isso. Gente, que... Eu já vou falar isso. Eu já vi, um depenador de pato falou isso uma vez que eu vi. Eu não vou falar. Não, óbvio que não. Não. Eu não vou falar isso. Não se fala isso pro advogado. Se você é um cara, não você, óbvio, não tô falando de você. Se um cliente chega aqui e na cabeça dele ele falar para si mesmo, eu vou mentir, o advogado não tem como saber se o cara tá mentindo ou não. Mas se ele chegar pro advogado e falar, deixa eu te contar como eu vou mentir, o advogado mesmo tem que virar e falar. Uhum. O advogado tem que dizer não. Tem que dizer não, óbvio. E se o advogado dizer sim, acha outro advogado. É o que eu tava falando agora. Eu tava falando agora isso, um pouco antes da live começar. Com a Alessandra e com a minha assistente, justamente a pessoa que chegou pra mim e falou assim, tem como eu pedir asilo por ser homossexual? Aí ele tava com uma história meio estranha assim, e contava e voltava, eu falei, você é homossexual? Ele não. Aí eu falei, então não vou fazer um asilo baseado em você falando que você é homossexual, se não tem, você não é. Entendeu? Eu não vou fazer esse tipo de trabalho, não vou me prestar isso. Então a pessoa, ela perde a noção. Ela acha que eu vou entrar na história vibe, dela. na história mentirosa que ela tá inventando. Não, e fora que isso já havia acontecendo. Amanhã, você demora 2 dias para responder, o cara te odeia. A primeira coisa que ele vai fazer, o cara sabia que eu tava mentindo. Sim. Então você não só não devia fazer por ético, que é o maior motivo de não fazer as coisas, pode não fazer também porque o cara vai voltar atrás e... Nego que mente não é ético. Exato. Então, o cara não... E uma das coisas que eu aprendi muito nesses problemas gente, tudo o que você fizer hoje tá ali, tá ok, tamo junto, tamo ok. Depois, a pessoa vai tentar inventar um bando de coisa pra tentar te prejudicar. Exato. Então, eu já vi isso acontecer. Não dê motivos verdadeiros pra ela te prejudicar. A mentira, deixa eu inventar. Mas não dê motivos verdadeiros pra pessoa te prejudicar, porque depois isso volta pra você. Total.
Então, minha dica é, contrate profissionais que você pode confiar, que você pode ter certeza que está fazendo um processo ético, fazendo um processo bem feito, que não está terceirizando o processo. Quantas vezes não chegaram para mim falar, por que você não terceiriza o processo inteiro? Terceiriza a carta de recomendação, terceiriza isso, terceiriza, contrata essa empresa ali, ela faz até cover letter.